Na sequência, a gente tem o gerenciamento do custo do projeto, tá? Que ele envolve situações como planejar, então vou planejar no que eu vou gastar, com o que eu preciso de recurso, uma estimativa de custo, então isso vocês vão precisar anotar, quanto eu estou gastando por cada processo, tá? Então cada setor ele vai gastar quanto eu tenho de gasto por área, isso aqui é de suma importância. Um orçamento, então, controlando esse custo, tá? Então, a estimativa de custo é assim, vamos voltar à área de logística. Vou contratar uma empresa, um caminhão, por exemplo, dessa empresa por mês e a taxa de correios. E provavelmente para a região sul eu vou gastar R$ 10.000. Na região de São Paulo eu vou gastar mais 5.000. E assim eu vou fazer estimativas conforme o orçamento que eu tenho. Então, essa estimativa de custo, pessoal, a gente vê por área, por setor e função. Vocês podem usar aquela mesma função que foi descrita na estimativa do tempo e agora colocar a estimativa de custo, tá? Então, podem até aproveitar uma informação do lado do tempo para completar aqui. Então, vocês trabalhariam mais com valores. Okay? Então, a estimativa de custo, ele tem que estar descrito a atividade e o valor daquela atividade. Então, com o correio eu vou gastar 5.000, com a transportadora por mês 10.000 para tais áreas. Com o pessoal, quanto que eu vou gastar? Pessoal que vai implantar sistema, então tantos mil para os funcionários, dando um total aí de, sei lá, 1 milhão em pagamento de valores, tá? De pagamento de funcionário. E isso ele já vai montando uma orçamentação. Essa orçamentação é o valor total de todas as áreas. Então, lá no marketing gerou, somando todas as partes, R$ 5.000. No RH eu tenho lá mais ou menos R$ 10.000. Aí funcionário eu tenho lá R$ 1 milhão. E assim lá no final me deu 2 milhões de contas. Entre funcionário, colaboradores, logística, etc. Então, qual é o faturamento da minha empresa? Como eu tenho que atingir esse faturamento, sendo que eu tenho lá 2 milhões de contas, né? Em termos aí de mês, de 6 meses, de anual, vocês podem estabelecer isso. Se vai ser mensal, essa dívida, normalmente a gente faz uma conta mensal, depois semestral, para que a empresa ela consiga começar a fazer ideias de como faturar aquilo ano a ano, tá? E depois no anual. Então, são 3 estimativas, por mês, por 6 meses e por um ano. Porque se ela vier ter problema financeiro, ou até mesmo correr o risco de quebrar, eles têm que ter esse valor em caixa, tá? Então, por isso a gente faz essa estimativa aí de 3 formas. E eu tenho lá o valor total, tá bom? 2 milhões lá, que foi o exemplo que eu falei para vocês, aí por causa de uma empresa grande, tá? Quanto eu vou fazer, então, para ter um controle desse custo, desse orçamento e manter esse panorama, assim, dessa informação, para que eu não venha a ter problemas financeiros. Então, aqui eu posso estimar uma forma de ter o controle de reuniões mensais, reuniões quinzenais, com os sócios da empresa, com os acionistas, depende de se é empresa pública ou privada, tá? Controlando os gastos, verificando possibilidades de melhorar o capital da empresa, e uma das coisas hoje que as empresas fazem é investimento em ações, a fim de promover aí toda a deficiência e pagamento de custos, tá? Por enquanto, pessoal, nós não vamos fazer o trabalho em grupo ainda. Nós vamos fazer pequenas atividades no fórum para posteriormente, quando voltar, a gente dar continuidade na prática, tá? Nós vamos ficar com toda a teoria, entendendo algumas informações, e depois a gente fica com a parte prática de fazer os trabalhos em grupo, tá bom? Por enquanto, respondam ao fórum e coloquem as dúvidas para que a gente sane todas as dúvidas. Na sequência, eu vou passar um vídeo para vocês que complementa essa aula, dando algumas situações reais hoje dentro desse mercado, ok? Até a próxima. Olá pessoal, aqui é o Mário Trentin, vamos para mais um Gestão e Projetos, é isso aí. O assunto de hoje é orçamento, vamos falar do gerenciamento dos custos no projeto. Gerenciamento dos custos do projeto já é algo que todo mundo está preocupado, toda organização quer saber quanto vai custar o projeto. Infelizmente, muitos dos gerentes de projeto, eles não colocam as informações adequadamente, não colocam as estimativas corretas, nem as bases das estimativas, e o que acontece como resultado? Você vai ter dificuldade na hora que você for controlar e atualizar o seu
plano de gerenciamento dos custos e o seu orçamento do projeto. Então, como é que funcionam os processos de gerenciamento dos custos no Guia PMBOK? O Guia PMBOK 6ª edição, que é o que está valendo agora, ele coloca para a gente um processo de planejar o gerenciamento dos custos, um processo de estimar os custos do projeto e um processo de definir o orçamento do projeto. Esses processos estão dentro do planejamento e aí você sai com a linha de base dos custos. E tem mais um processo, que aí está no monitoramento e controle, que é o processo de controlar os custos do projeto. Então vamos lá. Bom, o primeiro processo de planejar o gerenciamento dos custos, ele está preocupado em definir quais vão ser os processos, as ferramentas e técnicas utilizadas e os responsáveis pela aplicação desse processo. Ou seja, ali vai estar dizendo de onde vem as bases, quem pega histórico, quem é responsável por fazer cada tipo de estimativa. Como vai ser definido o orçamento, como ele vai ser apresentado em termos de template e como vão ser controlados em termos de relatórios e indicadores. Tudo isso está no plano de gerenciamento dos custos, que é o primeiro processo de planejar o gerenciamento dos custos. Feito isso, o que acontece? Você tem o processo de estimar os custos. Estimar os custos do projeto é feito depois que você estimou os recursos das atividades, que é um processo de gerenciamento dos recursos. Você estimou as tarefas, que é definir atividades, colocou os recursos nas tarefas, que está lá na área de gerenciamento dos recursos, e aí sim você vai fazer a estimativa dos custos. Estimar os custos, basicamente, é você colocar preço em cada uma das coisas. Então, o custo de hora de engenheiro, o custo de material, o custo de computador, custo de aluguel, todos os custos do seu projeto. E esses custos podem ser obtidos de diferentes formas. Uma delas é obter estimativas dos fornecedores. Eu posso utilizar histórico, posso utilizar a opinião especializada, posso utilizar a estimativa paramétrica, estimativa análoga, que você já viu em outros vídeos aqui sobre estimativas também. Posso utilizar a estimativa de 3 pontos e a estimativa PERT. Quando eu tiver com todos os meus custos estimados, aí vem o processo de agregar esses custos, que é definir o orçamento do projeto. Eu basicamente vou somar tudo em contas de controle, agregar isso para minhas tarefas e minhas tarefas de resumo e para as caixinhas da minha estrutura analítica do projeto. Aí eu vou sair com o fluxo de caixa do projeto, que é uma área bem complicada aí. Bastante gente soma só o valor, vou gastar 10 milhões de reais no meu projeto. Mas 10 milhões no primeiro dia, 1 milhão por mês, como é que vai ser esse gasto? Então a gente precisa saber o fluxo de caixa do projeto, na verdade. Outra coisa que a gente costuma estar preocupado é a rentabilidade ou a taxa de retorno desse projeto. E além disso, nós temos também as maneiras de poder acompanhar depois, que vai ser o monitoramento e controle, utilizar o gerenciamento do valor agregado, que tem aula aqui no canal sobre isso, como utilizar o CPI, SPI, valor agregado, valor planejado e custo real, que são coisas muito práticas e muito fáceis para você usar no seu dia a dia. E você sempre vai ter uma fotografia atualizada do seu projeto no Status Report. Se liga aí e acompanha o orçamento do seu projeto direitinho. Um grande abraço e até a próxima.